Tudo bem? Então, onde você estiver aí, feche seus olhos. Se você puder, se estiver dirigindo, não feche o olho não, tá? Se concentra em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por cada pessoa, por cada irmão que está escutando essa live hoje, está compartilhando conosco. Eu te agradeço por cada pessoa, eu te agradeço por essa oportunidade de louvar e engrandecer o seu nome. Toca nos nossos corações, que o seu Espírito venha nos direcionar, que o seu Espírito venha nos guiar, que nós venhamos nos conectar com o reino e com o Senhor, Pai, em nome de Jesus. E que a sua palavra venha e toque os nossos corações de uma maneira que nós ainda não tínhamos sentido, para que nós venhamos ter uma metanoia, uma transformação e uma renovação nas nossas mentes e nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, que o Senhor venha nos guiar e nos orientar durante esses próximos minutos em que nós estaremos falando da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Dê um amém aqui. Vamos compartilhar. Vamos aumentar o volume, Cláudio? É isso? Está baixo a minha voz? A música está alta? Então, irmãos, é o seguinte. Davi, ele fugiu de Absalão e já nesse trajeto, depois de ter fugido para entrar em confronto com o filho dele, ele acabou chegando no destino dele, né, que era no Jordão. E ele escreveu, e o pastor me pediu para me trazer para vocês o contexto que é junto com esse salmo. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Tá, obrigado. Muitas vezes nós temos que fugir em momentos que nós não queremos fugir. Em alguns momentos nós somos confrontados por situações tão maiores do que nós não temos outra opção a não ser de fugir, a não ser de recuar, a não ser de pensar, montar uma estratégia. Ou seja, para quem está enxergando, nós somos obrigados a fugir. Num contexto geral, o que está acontecendo para quem está vendo é uma fuga. Muitas vezes é assim com você também. Muitas vezes você precisa fugir de situações que você até sabe que você poderia confrontar, que você até sabe que você poderia lidar com aquela situação. Mas para você não se desgastar, para você não machucar pessoas, para você não ferir pessoas com palavras, com gestos e com ações, você acaba recuando. Eu quero dizer para você que isso não é algo ruim. Isso é algo bom, isso é algo estratégico. Em muitos momentos, você tem que fugir para onde não é a casa, o seu lugar de origem, aquele lugar que você gostaria de estar. Mas eu quero dizer para você que isso é um momento estratégico que acontece na sua vida. Não é todo momento que acontece isso. Davi, ele recuou porque ele não queria machucar o filho dele e ele não queria machucar o povo dele. E isso aí a gente continua caminhando um pouquinho da live da semana passada sobre um controle emocional. Quantas vezes... Tá baixa a minha voz? Oi, alô? Deixa eu colocar aqui para melhorar para vocês então. Eliane, você tentou aumentar um pouquinho o volume do seu celular? Às vezes está baixo o volume do celular. Então, assim, às vezes você é obrigado a recuar em situações que você acha que você não precisaria. Isso acaba gerando um abatimento. Isso acaba gerando uma tristeza no seu coração. Isso acaba gerando angústia no seu coração. Porque você acha que você está recuando e acaba lidando com o ego. Acaba confrontando aquilo que está no seu coração como um momento de soberba. Não, Davi era o rei naquele momento. Imagina como foi para a cabeça dele ter que recuar. Imagina como foi para a cabeça de Davi, na mentalidade dele, um rei instituído por Deus, ter que deixar o palácio e fugir por causa do filho. Imagina o estado, o controle emocional de Davi, como é que estava a mente dele, como é que estava bagunçada naquele momento. Agora eu quero dizer para vocês que nem toda fuga ela é ruim. Quando você usa a estratégia, quando você usa momentos corretos para fugir, muita coisa se revela e muita coisa se conserta. Olha só que coisa interessante. Que coisa interessante. Com essa fuga de Davi, o que aconteceu? Denis, ele foi humilhado, ele foi massacrado, aconteceu tudo isso.
só que também se revelaram pessoas que estavam traindo ele e eram de dentro da casa dele. Com tudo isso que aconteceu, aconteceram coisas boas. Ele viu que o conselheiro dele estava traindo ele, foi desmascarado pessoas próximas a ele, que estavam acabando com ele, e foi desmascarado o filho dele, que estava tentando roubar, estava ali comendo pelas beiradas, há 4 anos estava tentando acabar com Davi, estava tentando roubar o trono dele. Então, com essa fuga de Davi, foram reveladas coisas que estavam acabando com ele aos pouquinhos, pela lateral, e ele não estava se dando conta disso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que nem toda fuga ela é ruim, que nem toda fuga ela é para o mal. Muitas fugas, muitas vezes você é obrigado a recuar em situações que vai te levar para um nível acima, que vai te levar para um nível superior, que vai fazer você aprender muita coisa, que vai revelar as pessoas que estão próximas a vocês, as pessoas de confiança, que vai tirar as máscaras das pessoas que estão ali somente para sugar, somente para denegrir, somente para te chatear, que estão ali somente para acabar com a tua vida e não para te ajudar. Foi o que aconteceu com Davi. Esse acontecimento revelou muita coisa, foi um marco na vida dele. Ele se consagrou ainda mais forte do que ele era, ele ficou mais poderoso do que ele era, porque saiu as pessoas de perto dele que estavam acabando, que estavam denegrindo o reino dele. Então você entende que nem tudo é ruim, que nem tudo é para destruir a sua vida. Muitas vezes você vai aproveitar esse momento ruim, essa recuada que foi obrigado a dar, para um aprendizado maior. Eu não sei se vocês já ouviram aquela história do monge e do servo do monge, do ajudante do monge, quando eles chegaram numa fazendinha muito pobre, muito ruim, mas tinha uma vaquinha ali e aquela vaquinha dava leite todos os dias. E ali aquele monge, aquele sacerdote conversando com a família, como é que vocês vivem aqui? Ah, nós temos uma vaquinha, essa vaquinha nos dá leite, essa vaquinha aqui, todos os dias nós temos leite, tá tudo bacana, não tá fácil, mas nós estamos levando a vida. As coisas estão acontecendo. Aí ele, tá bom, fazer o quê, né? Quando ele saiu, quando ele foi embora, ele pediu pro servo dele voltar lá e matar aquela vaca. Quem já ouviu essa história, deixa o joinha aqui. Voltar lá e matar aquela vaca. O servo não entendeu nada, o servo ficou meio doido, mas por que matar aquela vaca? É a única fonte de sustento. Faz o que eu estou mandando. Vai lá e mata aquela vaca. Joga num penhasco, faz o que você quiser. E isso aconteceu. Tempos depois, esse ajudante voltou naquela casa. Estava passando por ali e resolveu voltar naquela casa. E quando ele chegou na entrada da fazenda, na entrada daquele estabelecimento, ele viu que estava tudo evoluído. Tinha uma casa bonita, pastos, muita coisa tinha evoluído muita coisa bacana, muita coisa com fartura. E quando ele chegou lá, ele não entendeu. Ele foi conversar com aquele sacerdote, com o dono da casa. E aí, você lembra de mim? Ah, lembro, tal. Você estava com aquele sacerdote. E ele perguntou, o que aconteceu? Como é que as coisas aconteceram assim na sua vida? Ele falou assim, então, rapaz, você imagina, você não vai acreditar. Aquela vaquinha que a gente tinha, aquela vaquinha que dava o nosso sustento, ela acabou morrendo. E com isso nós vendemos a carne para um, vendemos o couro para outro, fizemos várias coisas, vendemos chifre para outro, e percebemos que existem várias fontes de renda e nós não precisamos ficar alienados e presos a apenas uma pequena coisa. Então, muitas vezes, quando você recua, você tem um olhar panorâmico de mais coisas, entende? Quando você dá um passo para trás, você é obrigado a recuar ou fugir de alguma situação, você tem um olhar mais clínico sobre algumas situações. Você vê muito isso num jogo de xadrez. Eu não jogo muito xadrez, mas já joguei algumas vezes na minha vida. Quando você está de fora, você enxerga jogadas que quem está olhando não tem aquela estratégia, mas ela existe, ela está ali. Quando você dá um passo para trás, você consegue entender o que está acontecendo de uma maneira mais ampla. Entende? O que eu quero dizer para vocês com isso? Que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui já sofreram humilhações, muitas pessoas aqui já tiveram que recuar em situações que às vezes até achava que estava certo. Muitas vezes você teve que fugir de batalhas que você acha que poderia ganhar, mas isso você não tem que se envergonhar disso. Isso foi uma ação estratégica. Você tem que olhar para isso e tirar as lições que você aprendeu com isso. O que você aprendeu com as vezes que você não entrou em confronto direto? O que você aprendeu com as vezes que você foi obrigado a recuar? O que você aprendeu com isso? Você pode dizer que aprendeu alguma coisa? Ou simplesmente você deixou o seu descontrole emocional tomar posse de você
e você só ficar nervoso ou nervosa, irritado, irritada, você deixar a ira tomar conta do seu coração e não aprender nada com aquelas situações. Cada situação que você passa serve por um aprendizado na sua vida. Cada coisa que você passa serve para levar você a um nível para cima. E não estou dizendo que essas coisas sejam boas. Eu estou dizendo que essas situações ensinam. Então, quando você tem um olhar de ensino, um olhar de aprendizado, um olhar que eu realmente estou aprendendo alguma coisa, todas as situações que acontecem na sua vida, elas servem para te levar a um nível acima. Então você entende que agora, quando você olhar para certas situações, quando você olhar para o seu passado, quando você olhar para coisas que aconteceram, você vai poder tirar lições, mesmo que na época você não tirou, mesmo olhando agora, você pode tirar. Ou você vai me dizer que não acontece nada com você, que é só comigo que acontece isso. Que foi só comigo que eu tive que recuar em algumas situações. Que foi só comigo que eu passei por isso. Não, eu tenho certeza que a maioria aqui, se não todos. Davi, ele perdeu o reino dele naquele momento. Ele perdeu o reino. Às vezes você perde um amigo, você não sabe o que fazer. Eu não estou falando de perder de morte, estou falando de perder de quebra de relacionamento. Às vezes você perde um trabalho, falando, meu Deus do céu, o que agora eu vou morrer. Às vezes você perde dinheiro em algum investimento. Às vezes você perde uma oportunidade. E depois quando você olha para ela, você não sabe, meu Deus, por que eu não aproveitei o quê? Você tem que pegar, olhar para cada situação dessa e aprender com ela. E agora, essas situações que nós passamos, elas cansam. Essas situações que nós passamos, que acabam com a nossa mente, ela não acaba somente com a nossa mente. Ela denigra o nosso corpo, ela atinge o nosso corpo, porque quando a sua mente está cansada, o seu corpo também está. Então, assim, ele vai te levando para um fundo do poço tão grande que aí você não consegue enxergar. Por quê? Simplesmente garanto para vocês que é mais uma questão de ego. É mais uma questão de você aprender a lidar com o seu controle emocional. E você vai ver que muitas coisas que você passou, você poderia ter usado isso como alavanca, como um trampolim para subir. Como um trampolim para alcançar um nível acima. Davi, ele não foi considerado o rei mais poderoso da história, que até hoje ele é lembrado muito por isso à toa. Ele foi lembrado porque ele era um guerreiro que ele tinha, além de força, ele tinha estratégia, ele tinha um controle emocional absurdo e muito grande. Quero dizer para vocês que a maior estratégia que nós temos para lidar com esse tipo de coisa, por exemplo, se você está olhando para algumas situações da sua vida agora e você não vê futuro, e você não consegue enxergar o que aconteceria, você tem que ter esperança. Você tem que olhar para a sua vida agora e falar, beleza, estou aqui. Eu não vou me teleportar para o futuro, não, eu estou aqui. Como eu posso sair disso? Você colocando sua mente no lugar, você vai conseguir enxergar possibilidades que você não enxerga no momento da ira. Você vai conseguir enxergar possibilidades que você não consegue enxergar se você estiver cego emocionalmente. Uma coisa que você tem que ter, uma coisa que você tem que manter e você não pode perder em nenhum momento é a esperança. Quando a sua vida ela é baseada na esperança, você consegue alcançar coisas infinitamente maiores do que você está pensando agora. Quando você consegue manter os olhos no futuro, um olhar de esperança, um olhar clínico que você sabe o que você está passando agora, não é o seu fim, é apenas o processo, e que você tem esperança que as coisas vão melhorar, você pode ter certeza que as coisas vão mudar na sua vida. Olha só, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que está no próprio texto. Ó, olha só. Que está em Salmo 61, verso 3 e 4. Eu li 1 e o 2, agora eu vou ler o 3 e 4. Pois tens sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Olha só, Davi estava passando por situações difíceis naquele momento, situações de morte, situações de perda, situações de calamidade. Oi Daniel, tudo bem? Agora, olha só o que esse cara escreveu. Habitarei, lembrando que ele estava no processo de fuga. Quando ele falou isso, ele estava falando no futuro. Ele estava com um olhar de esperança. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Quando você tem um olhar de esperança para o futuro, aquilo que você está passando agora não te abate tanto.
Quando você vê pessoas que elas se deixam abater e se deixam acabar por coisas que estão vivendo agora, são pessoas que elas não têm esperança. São pessoas que a fé dela é muito pequena, elas não conseguem enxergar que o que ela está passando serve de aprendizado. Que o que ela está passando serve para ensinar ela, e ela aprendendo, ela vai ensinar outras pessoas. Olha só quantas coisas Davi ensinou para Salomão. Salomão foi considerado o homem mais sábio da história. Agora, ele pôde ensinar Salomão porque ele passou muitas coisas. Ele pôde falar para Salomão lá, que nem Salomão escreve em Provérbios 4, meu pai disse para mim procurar sabedoria. Como é que Salomão entendeu isso? Porque Davi falou para ele, ó, busca sabedoria, sabedoria é top. Por quê? Toda a vida dele, além da força, ele teve que usar a cabeça. Ele entendeu que além de músculo, ele tinha que ter cérebro também. Ele aprendeu isso com Davi. Salomão aprendeu com Davi. As experiências da vida servem para te deixar mais forte, servem para te ensinar. Tudo aquilo que você sofre serve para te deixar mais forte. É como musculatura. Quanto mais você treina, você vai ficando mais forte. Não tem como você chegar numa academia, só pegando um parênteses, você chegar numa academia e querer puxar um peso com um cara que está lá que treina há 6 anos, puxa. Você não tem musculatura para isso. Aí você vê pessoas enfrentando situações que você olha e fala, meu Deus do céu, como essa pessoa consegue enfrentar isso? Não, porque ela já passou por muita coisa na vida que treinou ela, que deixou ela mais forte. Então ela tem uma musculatura mental e emocional que você ainda não tem. Então quando você olha para ela, você vê quase como um super-herói. Não, é porque ela já passou por situações. Quando você chegar daqui a 5 anos, você está passando por coisas agora, você vai olhar para trás e falar, nossa, como eu fui imaturo naquela época. Por quê? Porque daqui a 5 anos você vai ter musculatura devido às experiências da vida que você não tem agora. E isso vai te deixar mais forte. Isso vai te deixando mais fortalecido. Aí quando você consegue se fortalecer e tendo um olhar de esperança, tendo um olhar que o Mestre, que Deus está te acolhendo nas asas dele, que aí você tem um controle emocional fundido com a fé. Meu irmão, não tem nada que pode parar você, não tem nada que pode parar a mim. Nós nos tornamos imbatíveis, imparáveis, porque nós temos a força mais poderosa dentro de nós, que é o Espírito Santo. Agora você imagina, o Espírito Santo dentro de você. O Davi tinha o Espírito Santo dentro dele. Com um controle emocional top. E a sua mentalidade sendo trabalhada todos os dias, imagina o que pode acontecer. Aonde você pode chegar. Aonde o seu ministério pode chegar. Aonde Deus pode te usar. Aonde o Espírito Santo pode te usar com os dons. Imagina você sendo usado por Deus de uma maneira extraordinária. Imagina Deus olhando para você e falando, nossa, meu filho, a minha filha já passou por tudo isso, ainda está de pé, porque tem esperança. Vou usar. Não tem como não usar, irmãos. Deus vai usar. Ele usa. Usa a gente, usa a mim, usa você. Deus está me usando nesse momento para falar com vocês agora. Deus vai usar vocês para falar com pessoas amanhã. Como Deus usou pessoas para falar comigo hoje. Não pessoalmente, mas como eu estudei muito, eu vi muitas mensagens, eu vi muita coisa, Deus usou muitas pessoas para falar comigo hoje. Hoje eu aprendi coisas que não tinha ontem. Hoje eu passei por experiências que eu não tinha antes. Então amanhã eu estou mais fortalecido do que hoje para certas situações. E assim sucessivamente. Na sua vida é a mesma coisa. Você vai estar fortalecido. Agora eu quero dizer para vocês. Davi, ele começa Salmo 18 de uma maneira que eu acho muito linda. Ele fala, eu te amo, ó Deus, da minha salvação. O Senhor é a minha torre, o meu refúgio, o meu escudo, o meu Deus, em quem me refugio e quem me protejo. Davi, ele via Deus como uma torre forte, como algo que protegeria ele de qualquer situação. Vou tomar uma aguinha aqui. Irmãos, enquanto eu tomo uma aguinha aqui, vocês estão me entendendo? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Dá um coraçãozinho aqui, dá um coraçãozinho pra gente ver se tá tudo certo. Davi, ele via Deus como uma torre forte. Independente da situação que acontecia. Independente do que acontecia na vida de Davi. Independente se um dia ele estava no palácio comendo do melhor, se no outro dia ele estava na linha de batalha, ou se no outro dia ele estava tendo que fugir porque o filho dele estava querendo matá-lo. Ele via Deus como a torre forte dele. Ele via Deus como alguém que poderia protegê-lo em todo momento.
Ele via Deus como aquela pessoa que está com ele, independente do que acontecesse. E nós somos da mesma maneira. Quero olhar para você agora. Nós somos da mesma maneira. Quando acontecer situações na sua vida que você for obrigado a fugir, olhe para Deus como a sua torre forte, porque Ele é a sua torre forte. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa ele me perguntou o seguinte, falou, devido a algumas decisões que eu estou tomando em questão de trabalho, essa pessoa me falou o seguinte, é um amigo meu, muito querido, ele falou, Denis, nas suas decisões, você está perguntando para Deus? Você está orando? Aí eu, conversando com ele, com muito carinho, eu falei, meu querido, sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Que essas pessoas, elas colocam Deus na jogada quando está bem. Deus, eu te agradeço, aleluia, glória a Deus. Ó, isso é top, irmão, você tem que fazer isso o tempo inteiro. Tudo que você for fazer, coloca Deus mesmo. Excelente. Aí as pessoas também colocam Deus quando dá tudo errado. Deus me ajuda, me protege, me socorre. Top, faça isso. Nunca deixe de fazer isso. Só que o problema é que as pessoas tiram Deus do meio. As pessoas tiram Deus da jogada. As pessoas só colocam Deus quando vai dar graças e tem que fazer ou quando está precisando dele. Mas no processo, as pessoas se esquecem de Deus. E eu falei para ele, sabe por que eu não coloco Deus nesse tipo de decisão minha? Porque eu nunca tiro ele de nada. Porque ele nunca sai das minhas decisões. Ele nunca sai dos meus negócios. Ele nunca sai daquilo que eu vou fazer. Ele está comigo nos momentos bons. Ele está comigo e eu converso com ele nos momentos de dificuldade. E ele também está comigo nos momentos de angústia. Eu não tiro Deus para nada, de nada, em momento nenhum. E se você é assim também, meu irmão, dê um joinha aí, dê um coraçãozinho, aperta no coraçãozinho, clica bastante no coraçãozinho. Eu quero ver se você é assim também. Clica no coraçãozinho aqui. Se você é aquela pessoa que nunca tira Deus de nada, se você é aquela pessoa que mantém Deus nos seus negócios, no seu trabalho, no seu lazer, nos seus momentos de família, eu quero dizer para você que você está fazendo a coisa certa. Muitas pessoas não conseguem enxergar Deus no momento de dificuldade, nos momentos de angústia. Mas não é porque elas não querem fazer isso, é porque o medo toma conta da mentalidade, o medo toma conta do coração. Então, aquele momento, que realmente era o momento do Consolador entrar e agir, e dar aquele abraço gostoso, e dar aquele abraço caloroso, a pessoa não consegue porque está movido pelo medo. E o medo é movido pela ansiedade. E o que é ansiedade? Ansiedade é o medo do futuro. Quando você vai enfrentar alguma coisa no futuro e você não sabe como vai ser, o futuro te deixa com medo. E muitas vezes não, 85% dos seus medos nunca vão se realizar. 85% daquelas coisas que paralisam você nunca vão acontecer. Então você deixa de viver 100% da sua vida, 100% de coisas boas, 100% de momentos de alegria, por apenas 15% de probabilidade de acontecer alguma coisa. E você fica paralisado pelo medo. Você deixa de viver coisas extraordinárias paralisado pelo medo. Imagina se Davi tivesse medo. Imagina se ele tivesse medo de enfrentar o orgulho dele. Imagina se Davi fosse... Medo ele tinha, irmãos. Não quero dizer que ele não tinha medo. Davi era ser humano como nós. Agora imagina se ele não conseguisse enfrentar esse medo. E é muitas vezes o que acontece conosco. Nós ficamos paralisados pelo medo e não conseguimos tomar boas decisões e não conseguimos enxergar Deus como nossa torre forte. E a torre forte, ela é para momentos de felicidade, ela é para momentos de alegria, ela é para momentos de proteção, ela é para momentos que você precisa de se defender de inimigos. Torre forte é para todos os momentos. Olha o que Davi fala, que coisa linda. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Ou seja, eu habitarei no seu templo, eu estarei com o Senhor, eu estarei próximo do Senhor o tempo todo, para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas, pois tem sido um refúgio para mim. Deus tem sido um refúgio para você, meu irmão? Você considera isso? Eu não estou falando para você falar ou para você refletir da boca para fora. Eu estou falando para você ter uma reflexão dentro do seu coração. Porque eu sei que Deus é um refúgio para nós. A minha pergunta para você agora é, você enxerga Deus como um refúgio para você? Muitas pessoas veem Deus como um refúgio. Lindo ainda, um castelo, um refúgio. Que quando você está lá, ninguém te toca.
Só que, infelizmente, muitas pessoas ficam desse portão para fora. Não entram nesse refúgio, não experimentam dessa proteção. Uma torre forte, ela não é só em momentos de tristeza, uma torre forte não é só em momentos de angústia, não é só para proteção. Lá dentro dessa torre também tem festas, também tem alegria. Dentro dessa torre também tem a proteção, tem pessoas. Dentro dessa torre, Deus é uma torre que nos protege, nós estamos escondidos dele, dentro das asas dele. Você enxerga Deus? Você consegue sentir Deus como a sua torre forte? Você que está online aí, nós temos algumas pessoas online, só dá um joinha, só um joinha assim, qualquer coisa. Só para me ver aqui se você concorda ou não comigo. Porque eu não consigo tirar Deus de nada da minha vida. Eu tenho certeza que você também não deveria tirar. Deus é o seu refúgio, o seu protetor. Deus é o seu amigo. Se refugia nele. Se esconda nas asas dele. Deixe ele abraçar você, porque é isso que ele quer fazer. Ele quer abraçar você, ele quer consolar você. E não importa que tipo de pecado você tenha. Davi não era o homem segundo o coração de Deus porque ele não tinha pecados. Davi ele era segundo o coração de Deus porque ele tinha a capacidade de se arrepender. Davi ele errou muito durante a vida dele, mas muito. Só que ele errou na maioria das vezes em erros diferentes. Porque ele fazia algo, se arrependia e cometia erros como todos nós cometemos. Então se você pecou e você acha que está do lado de fora dessa torre, que é a proteção de Deus porque você pecou, para com isso. Para com isso. Para com isso. Deus te ama de uma maneira tão intensa que ele não negou nem o filho dele, vai te negar um perdão. Não, para com isso. Sinta-se abraçado por Deus hoje. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Exerça a sua fé. Experimente coisas novas na sua mentalidade. Experimente coisas novas no seu espírito. Experimente coisas novas no seu corpo. Um abraço gostoso, um abraço aconchegante da presença do Espírito Santo, na presença de Deus. Você vai se sentir amado de uma maneira extraordinária. Porque em muitos momentos, meus irmãos, quando você tem que lidar com algumas situações, você acha que você chegou no fundo do poço. Você acha que você não tem mais saída. Você acha que você não pode fazer mais nada. Aí o que acontece? Algumas pessoas chegam no fundo do poço e começam a cavar. Não, aqui eu estou acabado, estou destruído, mas eu acho que tem como eu me acabar um pouquinho mais. Então começa a cavar o fundo do poço. Começa a se afundar cada vez mais por más decisões, por vergonha, por egocentrismo, por achar que Deus não o ama mais, por achar que não tem amigos, por achar que não tem pessoas dispostos a proteger. Então, às vezes, você está no fundo do poço, você acha que está no fundo do poço tão grande que mesmo se você não estiver, você vai fazer questão de cavar até achar esse fundo do poço. Agora, o que nós temos que fazer quando nós chegamos nesse fundo do poço? Primeira coisa, parar de cavar. Para de cavar. Chegou no fundo do poço, em qualquer situação, área emocional, área conjugal, área sentimental, área social, área financeira. Você acha que você está no fundo do poço? Beleza, para agora. Para de cavar agora. E você vai começar a buscar estratégias para você voltar para cima. Você vai começar a buscar estratégias para você sair dessa situação. O que Davi fez? Irmãos, tem que entender que não é tudo espiritual. Não é tudo espiritual. Jesus veio na Terra para provar que realmente nós temos que tomar nossas decisões, nós temos aqui, puxar as mangas e ir para cima. O que Davi fez? Ele colocou alguns sacerdotes dele, que também eram conselheiro, vai lá, atrapalha os planos do Eitorfel, atrapalha os planos lá de Absalão. Ele já começou a montar estratégias que fariam com que ele voltasse para o reino. O que você tem que fazer quando você está no fundo do poço? Você tem que parar, montar estratégias que vão te levar para cima, que vão te elevar ao próximo nível, ou no mínimo, fazer você voltar à posição que estava. No mínimo, fazer você restaurar a sua vida. Agora, quando nós ficamos cegos por causa, talvez, de medo, ansiedade, às vezes a depressão não nos deixa tomar decisões, aí nós ficamos no fundo do poço. Esse fundo do poço acaba ficando confortável, porque você se acostuma a ser o coitadinho, se acostuma a ser a coitadinha, aí você gosta daquela situação. Não, quero dizer que não. Você é a imagem e semelhança do Deus Criador. Ele nos fez para liderar as nossas vidas. Ele nos fez para liderar e não para ficar no fundo do poço. Ele nos fez aqui,
para ser imagem e semelhança dele, para refletir a imagem, para refletir a glória dele. Não é para ficar no fundo do poço. Ele nos deu o nosso controle emocional. E ele ainda achou assim, já que algumas pessoas não vão ter esse controle, eu vou colocar o meu espírito neles, e dentro desse espírito vai ter uma coisa que Paulo chamou de fruto do espírito. Que são, se você parar para pensar, são nada mais, nada menos do que uma série de controles emocionais que nós temos que vão nos ajudar a viver e a controlar nossa mentalidade em momentos de tristeza, de solidão, de ira. Paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Então você entende que o fruto do Espírito, olha só que coisa interessante, o fruto do Espírito, ele é uma série de sentimentos que gerados pelo próprio Espírito dentro de nós, que nos tira do fundo do poço emocionalmente. Que nos tira do fundo que nos tira da lama. Nossas emoções do fundo da lama. Que é aquela coisa que nos dá alegria, fé, amor, que nos ajuda a ser longânimo, paciente, que nos ajuda a ser manso com as outras pessoas, que nos ajuda a sentir e a receber amor, a entender mais sobre o amor. Então você entende que o fruto do Espírito é exatamente para que você não fique para baixo. Deus já estabeleceu o seguinte, para a cura física, nós temos aqui alguns dons. Fé, dons de cura, dons de maravilha. Glória a Deus. Agora, e para o emocional? O que esse povo vai fazer com o emocional? O Espírito Santo? Vai lá e também derrama na emoção deles. Vai lá e também ajuda os meus filhos nas emoções dele. Então vai ser uma obra completa. Corpo, alma e espírito. Espírito, quando nós somos religados com Deus. Alma, campo das emoções, fruto. E corpo, os dons espirituais e os dons da fé que nos ajudam a reestabelecer e tudo aquilo que nós precisamos a viver coisas extraordinárias. Porque o nosso Pai nos quer completos entre corpo, alma e espírito, como nós falamos semana passada. Só pegando um ganchinho e completando, estendendo a palavra, para você entender que a palavra de Deus ela é perfeita. Ela não é falha. E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Estão recebendo essa palavra? O que você achou? O que vocês estão achando dessa palavra? O que vocês estão achando do que eu estou falando? Quando Davi fala, habitarei no teu tabernáculo. Naquela época, Mari, pega um pouquinho de água para mim, por gentileza. A minha acabou. Naquela época, tabernáculo é onde onde habitava a Arca da Aliança. Eu não sei se nessa época a Arca da Aliança ainda estava com Davi, ou já tinha retrazido, eu sinceramente não me lembro de cabeça. Mas quando Davi quando ele fala, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte, habitarei no teu tabernáculo, ele está falando o seguinte, eu estarei com o Senhor, eu não te abandonarei, eu ficarei com o Senhor o tempo todo. Eu estarei na sua presença, porque a Arca da Aliança ficava num tabernáculo. O templo só foi construído depois por Salomão. Então quando Davi fala, habitarei no seu tabernáculo, ele está falando, eu sei que o Senhor, obrigado, eu sei que o Senhor é um Deus que vai me abraçar com as suas asas e vai me acolher e vai me manter perto do Senhor. Eu sei de tudo isso. Eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Eu sei que o Senhor não vai me largar quando precisar do Senhor. Então, por isso, Davi tinha esperança. Porque embora ele não estivesse com esperança, ele não sabia como ele ia fazer para recobrar e para retornar ao reino, ele sabia de uma coisa muito clara. Deus estava com ele em todos os momentos. Deus ainda estava caminhando com ele. Deus nunca ia abandonar Davi em momento nenhum. Em momento nenhum. E vocês, meus irmãos? Teve algum momento da vida de vocês que vocês acharam que era o fundo do poço? Que vocês acharam que não tinha mais saída, que vocês perderam a esperança, que vocês perderam a fé? Teve algum momento na vida de vocês em que vocês acharam que não tinha mais saída, em que você pensou, o que eu vou fazer? Não tem mais o que fazer, eu não consigo. Teve algum momento? Eu quero dizer que todas as pessoas tiveram esse momento. O próprio Jesus, na sua forma humana, ele quando estava naquela cruz, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda de se pensar, que o próprio Jesus, que veio nos ensinar sobre Deus,
sentiu isso. Então eu não quero que você sinta um peso. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não quero que você sinta um peso por algum momento da sua vida se você sentiu isso. Se você se sentiu abandonado, se você se sentiu sozinho, se em alguns momentos você achou que Deus não estava com você, e às vezes isso pesa na sua consciência. Não, para com isso. Para com isso. Primeiro, que Deus nunca te abandonou. Isso é coisa da sua cabeça. E está na hora de você deixar isso para lá. Está na hora de você esquecer isso. Está na hora de você olhar para o futuro. Olha só o que diz em Lamentações 3,19. Quando você fica preso em coisas negativas na sua cabeça. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Olha só que coisa doida, quando você fica preso a coisas negativas, quando você fica preso a sentimentos negativos. Quando o seu controle emocional está tão abalado que você só consegue ver coisas negativas. Olha só o que Jeremias falou. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. O que ele está dizendo? Quando eu lembro das coisas ruins que já aconteceram na minha vida, meu sentimento é de morte. É como se eu estivesse morrendo. Acontece algo tão ruim dentro do meu espírito, da minha consciência, que é como se eu estivesse morrendo. Os meus sentimentos são tão horríveis que parece que eu estou morto. Aí ele vem aqui no verso 22. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, e que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. O que dá fé? O que deu fé aqui para Jeremias? É a mesma coisa que deve dar fé para nós, nos deixar caminhar mais um pouco. Embora coisas ruins tomam conta da sua cabeça, você tem que se lembrar que as misericórdias do Senhor, o amor do Senhor se renova e se reestabelece todos os dias das nossas vidas. Todos os dias nós experimentamos um pouquinho mais do amor de Deus, das misericórdias dele. Se você está vivo é porque Deus está derramando da misericórdia dele na sua vida. Não se esqueça disso. Ele te ama de uma forma intensa. Embora você ache que chega no fundo do poço, embora que você ache que seja um deserto terrível, embora você ache que não tem mais solução, embora você tenha que recuar um pouco agora, saiba que o que vai te manter de pé é a esperança. O que vai te manter de pé é a consciência que Deus tem um futuro de esperança para nós. O que te mantém de pé é essa fé inabalável que nós temos no nosso Pai e no nosso Deus Criador, aquele quem nos ama. Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Hoje nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo. Eu quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui. Eu gosto demais de ministrar a palavra com vocês. Aqueles que não me seguem no meu Instagram, me sigam lá, Denis Gomes, né? Denis com 2 N's, Gomes. E eu tenho um canal no YouTube também que eu trago mensagens, que eu trago ali algumas coisas bem legais. Que essa live, inclusive, além daqui, eu vou salvar lá no meu canal. Se você puder ir lá, se inscrever, se você puder deixar um joinha, um comentário, tá bom? E compartilhar para mais pessoas, que tem mensagens muito boas lá, mensagens que vão edificar a sua vida. Tudo bem, meus irmãos? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero que você entenda que o amor de Deus nunca vai se esvaziar na sua vida. Tudo bem? Tudo bem, Eliane? Tudo bem, Cláudio? Nunca se esqueçam desses momentos. Os momentos de dificuldade servem para ensinar você que você tem um Deus poderoso na sua vida. Que você tem um Deus de amor na sua vida. Que você tem um Deus que nunca te abandona. Que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua rocha, que Ele é aquele que te abraça. Que é aquele que nunca vai deixar você em momento nenhum, porque o amor dele é algo extraordinário e as misericórdias dele se renovam todos os dias na sua vida. Amém? Então não se esqueça, meus irmãos, se vocês puderem, entra lá no canal do YouTube, o nome é Leão Nerd, tá? Leão Nerd. E tem muito conteúdo bacana lá, tem muita coisa legal. Se inscreve, deixa o joinha lá pra mim e deixa um comentário pra eu saber que você veio daqui, tá bom? Eu quero orar com você agora. E obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui. Obrigado a todas as pessoas que estão junto conosco, as pessoas que passaram e por algum motivo tiveram que sair. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Isso tudo está sendo um grande aprendizado para todos nós. Amém? Vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por todas as pessoas que estiveram comigo aqui nesses minutos. Eu agradeço pela forma com que o Senhor trabalhou em nossos corações essa noite.
Foi uma forma surpreendente até mesmo para mim. Eu aprendi muito nessa noite sobre o seu espírito, sobre a sua forma de agir e principalmente sobre a nossa forma de agir com situações. Obrigado por trazer cada pessoa, porque eu entendo que cada um que esteve ou está nesses momentos comigo é porque precisava ouvir essa palavra e que de alguma forma essa palavra vai abençoar e vai ajudar elas a caminhar um pouquinho mais, assim como tem me ajudado. Obrigado por renovar as suas misericórdias todos os dias em nossas vidas e assim nós experimentarmos um pouquinho mais do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado até mesmo, meu Deus, eu te dou graça. Até mesmo pelas dificuldades que nós estamos passando, porque tem nos ensinado muito. Tem nos ensinado, tem nos feito crescer um pouquinho mais na fé, nos feito crescer como pessoas, nos ajudado a entender situações que não entenderíamos. E obrigado por nunca nos abandonar. Eu te dou graças e engrandeço o seu nome. Que todas as pessoas que estão aqui conosco, e as famílias, e todas as pessoas que rodeiam todo mundo aqui que está nessa live conosco, seja abençoada pelo seu amor, seja abençoada pela sua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.